Bom, boa tarde. É um prazer e uma honra estar aqui em representação do Senhor Ministro no lançamento desta quarta edição do Prémio Nacional de Agricultura. O Senhor Ministro lamenta não ter por estar presente, mas está em viagem para Roma e venho aqui, cabe-me a mim representá-lo. Começo por cumprimentar os promotores desta iniciativa, através aqui da administradora do BPI, Ana Rosas Oliveira, e da administradora financeira da Média Livre, Ana Dias. Saudar realmente a importância deste prémio, com grande importância para um setor que abrange a agricultura, as florestas, as indústrias agroalimentares e as indústrias florestais. São um conjunto de setores que representam quase 6% do PIB, representam 9% do volume de trabalho e aqui, como já foi dito, representam 12% das prestações de bens e serviços, referiu no peso da produção só de bens, eu estava aqui só para justificar esta discrepância, só um pormenor, e é um setor que tem também, e como referiu, também representa, por outro lado, 15% das importações de bens e serviços de Portugal. O crescimento setorial, em termos de produto, tem sido modesto, aliás, a tendência de longo prazo é um bocadinho até, como o resto da economia, nos últimos anos não tem tido crescimentos muito acentuados, mas as exportações, como aqui já foi referido, têm tido um crescimento acelerado nos últimos 15 anos, 5,5% em média anual, é um crescimento muito razoável. Esta disparidade de dados mostra também um reflexo das diferentes dinâmicas setoriais que atravessam o setor e dos diferentes problemas que os vários segmentos que constituem têm. É um setor, nomeadamente da produção agrícola, com características também por vezes muito diferenciadas. As explorações agrícolas são muito diferentes no que diz respeito à dimensão das explorações, no que diz respeito à especialização produtiva, no que diz respeito à qualidade do solo, ao acesso a recursos como a água, e portanto tudo isso faz um setor com características muito diferenciadas, com problemas diferentes. No entanto, gostava-se de chamar a atenção que, apesar destas diferenças, por exemplo, da dimensão das explorações, todas as explorações, quase ou quase a exclusividade das explorações agrícolas, comunidades económicas, não ultrapassam a classificação do que são pequenas e médias empresas. Em particular, até diria que 99,5% das explorações agrícolas são microempresas, isto na escala, por exemplo, da classificação de pequenas e médias empresas. E isso é um setor, portanto, é o primeiro elo de uma cadeia alimentar, onde depois estão em confronto direto ou em colaboração com outros segmentos, como a indústria e a distribuição, muito mais concentrados e com empresas de muito maior dimensão. Isto coloca, obviamente, questões depois relevantes e alguns desafios. Depois, outro elemento também a destacar, em termos setoriais, é que se a produção de bens e bens de mercado é a principal função destes setores, são também a agricultura e a floresta grandes produtores de bens públicos. Isto é um dos motivos que leva à necessidade de intervenções públicas que vão para além da mera regulação. Em termos de bens públicos, se nos últimos anos o foco foi em grande medida nos bens paisagísticos, ambientais, territoriais e que resultam do facto da ocupação da superfície portuguesa em 3/4 ser feita pelas superfícies agroflorestais e que, portanto, colocam um papel muito particular na promoção de bens como a biodiversidade, como o combate a pragas e doenças, como a mitigação do risco de incêndios, a gestão da paisagem. Não é neste contexto geopolítico que vivemos agora de esquecer, digamos, aquele que é o bem público original da PAC e que é o acesso das pessoas à alimentação. É um objetivo que parecia espontaneamente alcançável, mas que os últimos anos, quer não só no contexto atual, mas, por exemplo, no contexto da pandemia, as questões começaram-se a ativar alguns alertas, mostram que isto não é um objetivo espontaneamente alcançável. É um conceito que integra, ou melhor, esta preocupação integra o conceito estratégico de defesa nacional desde 2013, que aponta a dependência alimentar como uma vulnerabilidade e aponta como um objetivo desenvolver o potencial produtivo agroalimentar. Por isso, neste quadro de características, este prémio
é muito pertinente nas temáticas que escolheu, a sustentabilidade e a inovação. A sustentabilidade não é, no fundo, mais do que a competitividade de longo prazo. É a resiliência das explorações agrícolas e dos outros setores. É necessário haver esta sustentabilidade, mas ela não pode ser imposta através de regras burocráticas. Deve ser integrada como ferramenta de gestão nas explorações, as práticas que visam sustentabilidade, porque é a única forma de lidar com recursos naturais escassos e com a ameaça, por exemplo, das alterações climáticas. Inovação, outra temática fundamental também para desenvolver, para melhorar, para aumentar a produção agrícola e agroalimentar. E essa inovação, também aqui como o prémio destaca nas suas várias categorias, tem que ser inovação de processos, de produtos e de projetos. Portanto, é um prémio pertinente e com categorias muito felizes, diria eu. O setor, felizmente, este evento agroglobal, este prémio, são bons exemplos de que não falta inovação no setor. Eu gosto também sempre de dar um exemplo, que o setor é às vezes tão mais rápido a inovar, às vezes as instituições a acompanharem essa inovação. Portanto, quando olhamos para a estrutura das contas económicas da agricultura, para a estrutura de custos, vimos que a rubrica que mais cresce foi a de outros bens e serviços, que já representa quase o maior custo das explorações agrícolas. Portanto, isso mostra, normalmente isto são rubricas residuais, portanto, o setor conseguiu arranjar mais depressa diferentes formas de adquirir fatores de produção do que o aparelho estatístico a criar rubricas próprias para as classificar. Outro elemento, e aí se calhar até mais preocupante, que mostra às vezes a dificuldade das instituições a acompanharem a inovação, é os próprios regulamentos comunitários que enquadram o apoio ao investimento. São ainda regulamentos muitas vezes focados naquilo que foi o desafio dos anos 70 e 80 e que foi a mecanização, por vezes menos adequados a fazer esta transição para a terciarização e para a digitalização, que são os grandes desafios da atualidade. Há, portanto, se calhar criar alterações para permitir que a eficiência do investimento agrícola aumente, e o que tem acontecido, por exemplo, também noutros setores da economia, e que a gente possa também acompanhar esse aumento da eficiência do investimento. Temos, portanto, que saber gerar conhecimento, aplicar, transmitir esse conhecimento. Só dessa forma se cria inovação e se pode difundir a inovação. Este prémio dá certamente um bom contributo para esse efeito. Contamos também com agricultores e com um setor motivado para isso, mas temos também, como aqui já foi dito, situações muito diferenciadas. Temos que ter a noção da pequena escala das explorações, a falta de formação de muitos agricultores, a idade avançada de muitos deles, são obviamente dificuldades para depois as políticas contribuir para as ultrapassar. Portanto, em termos de políticas, temos neste momento o instrumento enquadrador de todas as intervenções da PAC, que é o PEPAC, o Plano Estratégico para a PAC, em que tem um conjunto de intervenções em que há uma continuidade face aos apoios ao investimento, não houve propriamente aqui inovação. Mantém-se também o sistema de conhecimento com a rede PAC, agora denominada, aliás, com a rede rural, agora denominada rede PAC, foi já agora, recordo, um dos premiados em anteriores edições deste prémio, e portanto são as grandes balizas do apoio ao investimento e ao conhecimento. Mas gostava também de notar que o PEPAC traz inovações. Traz inovações, por exemplo, em regimes ecológicos que incentivam práticas inovadoras para a sustentabilidade, como a eficiência alimentar ou a fertilização orgânica. Contém uma estratégia da digitalização que tem como objetivo colocar nas intervenções a partilha de dados ou a difusão da agricultura de precisão. Todas estas inovações têm tido até agora resultados diferenciados. Umas têm corrido bem com grande adesão dos agricultores, outras têm tido pouca adesão, outras estão ainda em fase de operacionalização pela administração, o que são, digamos, as circunstâncias normais também de quando se inova, nem tudo corre bem. Tivemos agora recentemente
e é aplicado desde o princípio deste ano a terceira reprogramação do PEPAC, em que se procurou reforçar o rendimento dos agricultores, a previsibilidade e aumentar os incentivos à instalação de jovens agricultores. Os resultados, quer do pedido único deste ano, quer da adesão que houve aos avisos de abertura de concursos, deixa-nos dar perspectivas positivas, as coisas nesse aspecto têm estado a correr bem. Ainda nesta matéria, recordo que recentemente, finalmente, em março deste ano, foi criado o Conselho Consultivo para a Digitalização da Agricultura, que é presidido pelo Sr. Ministro. É um fórum que integra ainda as organizações de agricultores, instituições públicas e peritos, e será certamente um fórum importante para a divulgação da digitalização e vai ser importante em matéria de inovação. Tem igualmente, também recordo, em preparação um aviso para promover a aquisição de serviços de agricultura de precisão, que está também ainda em fase de arranque. Para o futuro, começou já a discussão do novo quadro europeu e das novas políticas europeias, incluindo a PAC. Deixo aqui o desafio para todos participarem, para saber, no fundo, se existem políticas inovadoras e sustentáveis também a nível europeu que sejam necessárias para estas matérias. Em termos internos, também precisamos, se calhar, de alguma gestão inovadora das políticas públicas. Em termos do Ministério, é certamente necessário pôr os serviços a trabalhar de modo mais articulado, a clarificar as funções de cada um perante o Ministro, perante os cidadãos e perante, se calhar, os próprios organismos. Recordo que no mês passado saiu também uma resolução do Conselho de Ministros que aprova as linhas orientadoras das reformas dos ministérios. Tem duas linhas principais, a reforma orgânica e a transformação organizacional, onde destaca aqui 3 propósitos relevantes nesta matéria de inovação e sustentabilidade já agora. Portanto, a simplificação de processos, o reforço da capacidade tecnológica e dotar trabalhadores com as competências e com os recursos necessários para prestar bons serviços aos cidadãos e às empresas. O Ministério da Agricultura participará certamente nesta reforma e procurará organizar-se para realmente responder a estes objetivos, dar uma resposta melhor, mais simples e mais eficaz aos cidadãos e às empresas. Muito obrigado.